O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí, sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde da escritura que diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí esse templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, que a partir desse momento partilham comigo a reflexão do Santo Evangelho e da Palavra de Deus. Nesse dia 9, a Igreja celebra a dedicação da Basílica do Latrão. A festa de hoje celebramos em comunhão com toda a Igreja. É um convite à unidade à Cátedra de Pedro, considerada mãe e a cabeça de todas as igrejas. A Basílica de São João do Latrão é a primeira igreja do Ocidente, construída em Roma por Constantino no século IV. Os templos de pedra são um sinal visível da presença de Cristo, que quer habitar entre todos os corações. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje hoje é o Evangelho de João, nos traz uma boa reflexão para refletirmos sobre o que Jesus vai falar para nós de 2 significados diferentes. Primeiro, o que é oração e depois, o que é o comércio. A palavra de Deus hoje falou para nós essa atitude de Jesus. Veja que Jesus chega no templo e aí ele põe todos para correr. Jesus é muito bom, é amor, é misericórdia infinita, mas quando precisou, olha só o exemplo de Jesus para nós também, quando precisou, ele fez um chicote e colocou todo mundo para correr. Foi o que aconteceu hoje, neste Evangelho. Jesus vai ao templo, como foi narrado pelo Evangelho de São João, era Páscoa e Jesus vai a Jerusalém. E quando ele chega no templo, ele encontra mercadorias, ele encontra comércio no templo. Venda de animais, venda de pombas, de pássaros, moedas. E claro, Jesus ficou enfurecido com aquela atitude, fez um chicote e expulsou todos do templo. Derrubou, como foi dito no Evangelho, derrubou aquelas mesas, aquelas mercadorias dos cambistas, tiraram as pombas, expulsaram tudo. Então, Jesus, nessa atitude, vamos observar que um pouco mais à frente do Evangelho, os discípulos lembraram-se da passagem do Antigo Testamento e dizia: seus discípulos lembraram, ou seja, o zelo por tua casa me consumirá. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, a casa de Deus deve ser um momento, deve ser um encontro de oração, um encontro íntimo com Deus, Ele constata, ao invés de ser, por exemplo, fonte de vida, o templo tinha se tornado um instrumento de morte. Então o templo, aquele santuário, que deveria ser um exemplo, que deveria ser um lugar de encontro, de alimento espiritual da fé,
né, do encontro com Deus, acabou sendo um encontro com a morte, através de erros, né, através ali de uma, vamos dizer assim, uma manifestação que não é própria ali das coisas de Deus, mediante a exploração do nome de Deus. Isso é pecado, né? É eu colocar o nome de Deus a ser explorado, como foi narrado aqui neste evangelho de hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos diante de uma passagem que explica para nós essa diferença, né? A mercadoria para uma elite sacerdotal. É tudo isso que está acontecendo, né? Apresentando o seu corpo ressuscitado como verdadeiro templo. Jesus diz para eles: olha só, este templo, este santuário, eu destruirei e o edificarei em 3 dias. Então, lá naquele mesmo lugar, disseram para Jesus: mas muitos anos foram utilizados para fazer este santuário e você vai levantá-lo em 3 dias. Irmãos e irmãs, Jesus não falava do santuário de pedra, mas ele falava do templo, que é o seu corpo. Em 3 dias ressuscitaria. Jesus resgata o sentido vivificante do culto, né? E nos torna também templos vivos de Deus. Então Jesus, nesta ira, essa santa ira, ele manifesta para nós o sentido de, por exemplo, de termos o seu corpo como um templo. E ainda mais, Jesus dá também o seu corpo como alimento, que é o que nós comungamos na Sagrada Eucaristia. Caríssimos irmãos e irmãs, todos nós somos também chamados a ser templo, templo vivo de Deus, porque o nosso corpo deve ser santificado, né? Eu devo preservar o meu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Com este evangelho, possamos nós estarmos mais conscientes e entender que a casa de Deus é casa de oração, casa de silêncio, não é casa de mercadoria, para que Jesus não fique irado, para que Jesus não repita fazer essa cena também com cada um de nós. Que possamos seguir firmes a palavra de Deus nesse dia dedicado à Basílica de Latrão. Que Jesus abençoe a cada um de nós, nos conceda um ótimo sábado. Nossa Senhora, dia de Nossa Senhora, sábado, nos persevere também na oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz de Cristo, no amor de Maria. Curta, comente, deposita o seu comentário, compartilhe. Vamos juntos evangelizar. Amém.